Das profundezas do espaço, eles apareceram. Objetos super misteriosos que simplesmente cruzaram o vazio cósmico e entraram aqui, no nosso sistema solar. E o mais intrigante, eles trouxeram muito mais perguntas do que respostas. Hoje, a gente vai tentar desvendar um pouco da história desses visitantes silenciosos. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Desde que a gente começou a detectar esses viajantes. Será que são só fenômenos naturais, pedras perdidas no espaço ou alguma outra coisa? A busca por essa resposta começa com o primeiro mensageiro que a gente conseguiu confirmar. Essa citação resume perfeitamente o mistério todo. Pensa bem. Esses objetos não mandam um "Oi, tô chegando". Eles simplesmente surgem, do nada, desafiando tudo que a gente acha que entende sobre o cosmos e, claro, forçando a gente a se perguntar o que mais está escondido por aí. Então vamos lá. Nossa jornada começa com o primeiro de todos, o pioneiro, aquele objeto que chegou e mudou completamente as regras do jogo sobre visitantes de outras estrelas. Imagina a cena. 19 de outubro de 2017. Os astrônomos percebem algo diferente. Em poucos dias, vem a confirmação. A trajetória daquele objeto não era do nosso sistema solar. Ele veio de muito, muito longe. Por isso, foi batizado de Oumuamua, que em havaiano quer dizer algo como mensageiro que veio de longe. E olha, que mensageiro esquisito ele era. É que o Oumuamua não se parecia com nada que a gente já tinha visto. Sabe os cometas e asteroides daqui? Eles seguem caminhos previsíveis, bonitinhos, por causa da gravidade. O Oumuamua, não. Ele acelerou quando se afastou do Sol, como se alguma coisa tivesse dado um empurrãozinho nele. E mais, o formato dele era super alongado, tipo um charuto cósmico. E, o mais estranho, ele não tinha aquela cauda de gás e poeira que todo cometa que se preze tem. Aí, claro, a confusão estava armada. O que era aquilo? O debate científico pegou fogo. De um lado, gente defendendo que podia ser algo natural, sei lá, um fragmento de um planeta distante feito de nitrogênio congelado. Do outro, uma galera levantou uma hipótese muito mais ousada. E se fosse uma peça de tecnologia alienígena? Uma sonda? E bem no meio dessa discussão toda, quando o debate sobre o Oumuamua estava no auge, pá! Um novo personagem entra na história. Em 2019, o segundo visitante interestelar foi detectado. E o Borisov? O Borisov era o oposto. Ele era exatamente o que os astrônomos esperavam de um cometa de outra estrela. Tinha uma cauda brilhante de gelo e poeira, se movia de um jeito totalmente previsível, só obedecendo à gravidade. Ele era basicamente o visitante normal. E por ser tão normalzinho, o Borisov acabou servindo como uma espécie de controle. Ele nos mostrou como um cometa interestelar deveria ser. E, por consequência, ele só deixou mais claro o quão bizarro e anômalo o Oumuamua realmente era. O mistério não diminuiu, pelo contrário, só ficou maior. Mas calma que a história não para por aí. Isso nos leva a um terceiro mensageiro. Um que é hipotético, mas que mistura coisas que a gente conhece com outras que são simplesmente inexplicáveis. Primeiro, vamos falar de tamanho. Esse novo objeto que estão chamando de 3I/Atlas seria gigantesco. A gente está falando de algo entre 10 a 30 vezes maior que o Oumuamua, um verdadeiro monstro vindo do vazio. O cenário que se imagina é que ele seria descoberto em 2025. No começo, tudo normal, pareceria um cometa gigante, com gelo, com aquela nuvem de gás ao redor. Só que tem um detalhe absurdo: a cauda de poeira dele não se comportaria como deveria. Em vez de ser empurrada para longe do Sol pelo vento solar, ela se moveria na direção oposta, contra o vento. Isso desafia a física que a gente conhece. E uma anomalia dessas, claro, abre a porta para todo tipo de hipótese, até as mais malucas. Poderia ser um pedaço de um planeta que explodiu, ou poderia ser algo projetado, uma nave usando uma tecnologia que a gente nem sonha para interagir com a nossa estrela. Para a gente sequer começar a pensar nisso, a gente precisa de um jeito de medir o quão avançada uma civilização pode ser. Exato. Para a gente entender o tipo de inteligência que poderia criar uma tecnologia dessas, a gente precisa de uma régua cósmica. E essa régua existe. Foi proposta lá em 1964 pelo astrofísico Nikolai Kardashev. A ideia dele foi bem simples, mas genial. A melhor forma de medir o avanço de uma civilização não é a cultura ou as armas, mas sim a capacidade dela de controlar energia. A escala se divide em 3 tipos principais. Uma civilização tipo 1 já domina o próprio planeta, controla clima, recursos, tudo.
A tipo 2 sobe de nível. Ela consegue capturar toda a energia da sua estrela, talvez com uma estrutura gigante como uma esfera de Dyson. E a tipo 3? Bem, a tipo 3 comanda a energia de uma galáxia inteira, de bilhões de estrelas. É outro patamar. Ok, com essa escala na cabeça, tipo I, 2 e 3, vem a pergunta que não quer calar. E a gente? Onde é que a humanidade se encaixa nisso tudo? Pois é, o grande astrônomo Carl Sagan foi lá e fez essa conta pra gente. E o resultado? Olha, é um belo banho de água fria. A gente tá em mais ou menos 0,7. Isso mesmo, a gente nem chegou a ser uma civilização tipo 1 ainda. Em termos cósmicos, a gente mal saiu do berço. E essa analogia é poderosa. A diferença de poder, de tecnologia, de compreensão entre a gente e uma civilização tipo 2 ou 3 seria tão grande, mas tão grande, quanto a diferença entre nós e umas formigas. A gente poderia ser observado, ignorado ou simplesmente nem compreendido. E é aí que a gente volta para o começo da nossa conversa. Se uma civilização tipo 2 ou 3 realmente existe por aí, enviar uma sonda como o Oumuamua ou o 3I/Atlas seria trivial. Um objeto que acelera sozinho ou que manipula o vento solar não seria mágica para eles. Seria só engenharia. Uma engenharia de um nível que a gente nem consegue imaginar ainda. No fim das contas, cada um desses visitantes é um lembrete. Um lembrete de que o universo é muito, mas muito mais antigo, maior e mais estranho do que a gente imagina. Eles podem ser só rochas e gelo à deriva pelo espaço, claro. Mas eles também podem ser as primeiras mensagens de uma conversa cósmica que a gente mal começou a escutar. A pergunta que fica é: o que será que eles estão tentando nos dizer?